Este é mais um episódio do Sales Heroes Podcast, levando superpoderes aos profissionais de vendas. Ei pessoal, viemos para mais um episódio do Sales Heroes Podcast. Hoje eu trouxe o Thiago, ele é o mais novo Account Executive aqui do Rive, acabou de ser promovido, viu gente? E teve essa promoção pelo belo trabalho que ele vem desempenhando como SDR aqui no Rive. E ele está aqui hoje para contar para gente como utilizar gatilhos mentais na prospecção. Então, Thiago, seja muito bem-vindo. Obrigadão, Lari, obrigado pela introdução aí. É isso aí, pessoal, vim aqui falar um pouquinho de como que eu utilizava gatilhos mentais aí durante meus 8, 9 meses como SDR, também um pouco de o que eu tenho aplicado já no meu pouco tempo como closer. Perfeito, Thiago. E para começar, afinal, né, o que são esses gatilhos mentais? Então, Lari, para facilitar um pouco, eu gosto de falar, voltar um pouquinho naquela ideia de que o ser humano ele toma decisões emocionalmente e justifica elas racionalmente. Então, os gatilhos mentais são um mecanismo de persuasão que você usa para realmente influenciar essas pessoas a tomarem as decisões. Existem alguns tipos diferentes de gatilhos mentais, são muito baseados naquelas ideias, nas leis do Cialdini, né? E eu acho que a gente vai tocar nisso um pouquinho mais para frente. Com certeza. E conta pra gente, Thiago, assim, quais são os gatilhos que você costuma utilizar com maior frequência? Essa é uma pergunta bem legal, Lari, porque, inclusive, no LinkedIn eu tenho visto bastante, não sei se chegou a ver também, pessoal até criticando quem usa gatilho mental, falando que tá batido, que não dá para fazer mais. E, em certa medida, eu concordo com isso. Eu tenho visto que, assim, eu ouço dizer que muitos SDRs, e eu acho que eu já cometi esse erro também, usam excessivamente, principalmente, acho que os gatilhos de autoridade, de prova social e de escassez. Mas falando um pouquinho de mim, eu já acho que eu sempre investi mais no de consistência, no de reciprocidade e de afinidade, fugindo um pouquinho dessa regra. Não quer dizer que eu nunca errei também, às vezes usando principalmente de escassez demais, mas a gente vai aprendendo com os erros e no final eu vi que esses outros três que eu mencionei, o de consistência, afinidade e também reciprocidade, costumava ajudar melhor. Não, perfeito. Será que você consegue explicar um pouquinho e às vezes dar até um exemplo de alguma situação que você usou cada um desses gatilhos aí? Claro, consigo sim, Lari. O de afinidade, eu acho que é um pouquinho mais simples, porque ele parte basicamente da ideia de que a gente gosta mais e confia nas pessoas com que a gente tem mais afinidade. Então, a técnica de rapport, que o André, inclusive, veio aqui falar semana passada, toda essa questão de você criar uma identificação comum com o seu lead, então você olhar o LinkedIn dele, poxa, você é de Belo Horizonte também, poxa, a gente estudou na mesma escola, mesmo que ele tenha estudado ali há 20 anos atrás, tudo isso já cria afinidade e faz com que seu lead se abra melhor com você durante a ligação. Deixa de ser aquela ligação travada, que você tá ali um pouquinho, todo mundo um pouco tenso, quando se torna algo muito mais leve e muito mais tranquilo. Então, o de afinidade, acho que esse é o melhor exemplo. O de reciprocidade, eu acho que pode ser usado em vários momentos. Quando você está numa ligação, quando você está conversando com o seu lead, o ideal é que você identifique os problemas dele e não só coloque o seu produto como solução, se o seu produto realmente solucionar esse problema, mas também indicar formas dele resolver isso ali naquele momento, como que ele pode agir amanhã para diminuir esse problema, como você, com seu conhecimento, com os conteúdos que você conhece, pode ajudar o seu lead. Esse gatilho é muito poderoso porque ele ajuda a pessoa a se mover ao longo do seu funil. Então, se você é um SDR, igual eu fiquei aqui muito tempo marcando reuniões, é muito legal usar um gatilho de reciprocidade, porque você motiva a pessoa a aparecer numa reunião, não te dar um no-show, porque ela sabe que isso é ruim para você. E se você ajudou ela em algum momento, seja ali com conteúdo, alguma coisa, ela vai querer te ajudar também nesse sentido. Então, é muito importante. E, por fim, o de consistência, que eu também utilizo bastante, principalmente numa ligação, quando você já tem ali algum contato com o lead durante um tempo, você puxar algo que ele disse, alguma coisa que vocês conversaram e que está inconsistente com o que ele está falando agora. As pessoas têm essa necessidade de serem coerentes com o que já falaram. É uma necessidade muito natural do ser humano e até muito forte. Então, se a pessoa lá atrás te falou que ela tem problema em X e aqui na frente você apresentou, poxa, vamos resolver esse problema agora dessa forma, e ela negar,
você pode, com muito cuidado, tom de fala muito tranquilo, você pode falar, poxa, mas você não me falou ali atrás que tinha esse problema. É um gatilho complicado, justamente porque às vezes é algo um pouco incisivo, mas sabendo utilizar costuma ser muito útil. Com certeza, é saber usar o tom de voz a seu favor, né? E suavizar ali o momento da fala em si. E você falou de dois principais gatilhos que têm gerado muita discussão do ponto de vista negativo, né? Que é o da autoridade e o da escassez. Como que você acha que a utilização disso pode ser efetivamente negativa dentro de uma call? Dando um exemplo do que eu já fiz, por exemplo, às vezes você está numa ligação, a pessoa está relutante de falar contigo, você fala, poxa, então acho que a gente não precisa conversar, né? E ela mesma pode confirmar assim, não precisamos mesmo. Pode ser positivo você já tomar um não naquele momento, mas eu acho que as pessoas utilizam isso demais em momentos muito cedo da jornada do cliente. Então, claro, a gente vê muito e-mail com as pessoas fazendo isso o tempo inteiro. Então, tô indo embora, não sei o quê. O breakup mesmo é uma forma de você gerar ali uma escassez, uma urgência, mas tem que ser feito de uma forma que não seja simplesmente não quero mais. Porque eu acho que desse jeito está muito manjado, principalmente se você vai conversar com alguém que já tem um conhecimento em marketing, em vendas, as pessoas sabem o que você está fazendo e costuma pegar um pouquinho mal. O de autoridade, também o de prova social, acho que é muito também nessas abordagens via e-mail, muitas vezes genéricas, que a pessoa fala, somos especialistas em tal coisa, sou especialista e atendemos mais de 500 empresas e cita 3 empresas que não são do mercado da pessoa que você está falando. E assim, isso não gera autoridade, não gera prova social, porque você só está fazendo uma abordagem genérica, só está falando algo que todo mundo pode falar e que não vai convencer o seu lead. Então é outro problema. Se você só vai causar ali, talvez até um pouquinho de atrito, que a pessoa vai ver que você não se esforçou muito para fazer aquela mensagem, só tentou usar algum gatilho de alguma forma. Total, e aí a gente cai na velha questão, né? O grau de customização que a gente utiliza até mesmo para aplicar gatilhos está totalmente relacionado à resposta que a gente vai ter do lead, né? Se eu, por exemplo, uso, igual você falou, um gatilho de autoridade que não faz sentido, você pode ser muito bom lá na sua área de indústria, mas eu sou da área de consultoria, então se você for em indústria, não vai fazer diferença para mim, né? É isso mesmo? Exatamente. Acho que principalmente gatilho de prova social, as pessoas fazem isso demais. Então, poxa, você tem 5 cases lá no seu site, você tem 5 cases no mercado de indústria, você está prospectando uma consultoria. Aí você fala, poxa, eu tenho case com essa empresa. Aí a pessoa que é do mercado de consultoria vai ficar assim, poxa, mas o que isso tem a ver comigo? Você não sabe quais são as diferenças, você não sabe o que a empresa faz. E aí você já está praticamente quebrando o gatilho de afinidade, porque mostra que você não se esforçou, mostra que você não quer realmente conversar com aquela pessoa, em certo sentido. As pessoas querem conversar com quem admira elas, com quem gosta delas. E entrando nessa questão de personalização, customização, é muito legal você usar um gatilho de afinidade, por exemplo, olhando o LinkedIn da pessoa, vendo posts que ela colocou que podem ser relevantes para sua proposta de valor. Então, poxa, se eu trabalho com vendas, o que essa pessoa pensa sobre vendas? Como que eu posso ajudar nisso? O que ela está colocando no LinkedIn que é algo interessante para mim? Tudo isso gera um valor enorme e mostra para a pessoa que você quer realmente conversar com ela com um propósito, que você tem algo em comum com ela. Então, eu gosto muito de fazer isso às vezes. Eu vejo lá que a pessoa fala, poxa, igual a gente está conversando aqui, eu acho que uma prospecção tem que ser personalizada. Então, eu já começo meu e-mail falando, boa tarde, Lari, tudo bem? Eu também concordo contigo que a prospecção tem que ser personalizada. E aí sim eu vou falar um pouco de mim, da minha empresa ou do que eu acho que poderia ajudar o lead. Acho que é algo que costuma funcionar muito bem. Uhum. Perfeito. E assim, igual você falou aqui no início, né? Gatilhos mentais nada mais são do que um conjunto de técnicas, né, para a gente poder convencer alguém a tomar uma decisão que no final a gente sabe que ela é uma decisão emocional. Então a gente cai dentro de uma segunda vertente que aqui pessoas fecham um contrato pegando na mão de outras pessoas. Então é por isso que a nossa conexão ela tem que ser real e ela tem que ser humana, né? Senão a gente seria facilmente substituído. Talvez se a gente fosse mais racional, isso poderia até ser possível. E por que eu estou falando isso? Esse meu objetivo é conseguir
influenciar ao máximo o outro a tomar a decisão que eu desejo, que no nosso caso seria a decisão de compra, né, do nosso produto ou serviço. No seu dia a dia, você chegou a sentir em alguma call um impacto real de você utilizar um gatilho dentro de alguma etapa do seu processo de prospecção? Sim, bastante, Lari. Afinidade, eu já mencionei aqui algumas vezes. Eu acho que o de reciprocidade. Já houveram casos, assim, muito claros das pessoas falaram, poxa, muito obrigado pelo que você me falou aqui. Algumas vezes eu gosto, muitas vezes, na verdade, eu gosto de indicar conteúdos já, quando eu estou fazendo um cold mail, alguma coisa ali. Em qualquer abordagem, já quero falar, poxa, vamos conversar aqui, vamos resolver seu problema, mas primeiro quero te mostrar esse conteúdo. Dá uma olhada aqui, ver como é que é. E já recebi muitos feedbacks positivos, principalmente dessa parte, de falar, tipo, poxa, eu quero te ajudar, vamos indicar conteúdo, vou te explicar o que você pode fazer de melhor aí agora, e as pessoas trazerem algo ali que, tipo, nossa, nenhuma empresa que eu já conversei faz isso normalmente, quer dizer, acho que são poucas os profissionais no mercado hoje que conseguem utilizar esse gatilho de uma forma positiva, principalmente no início da jornada, quando você não tem muita informação sobre o seu lead, quando você ainda não tem muito rapport, costuma ser um pouquinho. Você se diferencia quando você trabalha dessa forma. Uhum. E é assim, a gente sabe que é muito bonito na teoria, você explicou direitinho, trouxe alguns casos, mas assim, agora eu já sei então que eu tenho que trabalhar o gatilho de autoridade. Então, é só eu pegar um e-mail, colocar que eu sou autoridade no setor e pronto, e acabou. Como que eu faço para colocar em prática e saber identificar qual que é o momento que eu vou usar cada um dos gatilhos? Acho que o principal erro é fazer justamente o que você achou. Quando a gente está começando ali, eu posso falar, quando eu estava ali em fevereiro, março, e você começa a aprender sobre gatilhos mentais, parece um mecanismo assim sensacional. Puxa, agora eu vou vender demais, vou marcar muita reunião, porque agora eu sei manipular as pessoas. E assim, o objetivo não é manipular, é influenciar. Então, eu acho que a tendência é a pessoa começar a disparar gatilho mental em tudo quanto é lugar. E assim, primeiro lugar, pessoal, principalmente se você está começando, não tenta colocar 5 gatilhos, 3 gatilhos no seu mesmo e-mail. E quando você for utilizar um gatilho, pensa se isso tem ressonância, se isso é relevante para a pessoa que você está falando. Porque não adianta nada, igual a gente falou aqui, você usar um gatilho de autoridade se a pessoa não reconhece essa autoridade. Então, poxa, se você está trabalhando por inbound, por exemplo, no phishing, é muito mais fácil você usar um gatilho de autoridade porque as pessoas já consumiram seus conteúdos, elas já sabem algumas coisas. Então, esse é o momento certo, por exemplo. O de prova social, poxa, você tem 3 cases de indústria que podem ser até concorrentes desse lead que você está prospectando, ótimo, utiliza eles, porque dessa forma ele vai se sentir curioso, ele vai querer entender por que que essas empresas que estão no mercado dele vão trabalhar com ele, contigo. Sim. E para quem nunca ouviu falar nada de gatilhos, quando você começou, quais foram as suas principais fontes para aprender mais sobre isso? Você chegou a ler algum livro? Foi mais blog post mesmo? Eu comecei, assim, tenho que confessar, eu tenho esse problema de ler muitos livros, mas não terminar alguns. E eu não terminei o Influência do Cialdini ainda, mas foi uma referência muito legal para mim. Eu acho que os blog posts que a gente tem no nosso blog, no Outbound Marketing, são excelentes para isso. A gente tem lá, até abrir aqui antes da nossa conversa para dar uma revisada. A gente tem gatilhos mentais em vendas, esse blog post é sensacional, muito, muito bom. E também, assim, acho que a principal fonte que me ajudou a aplicar isso no dia a dia foi os conteúdos do Rebrief Academy, que a gente tem lá uma trilha para isso, voltada para gatilhos mentais e viés cognitivos, e é muito bem aplicado no nosso dia a dia. Então, depois de ver essa trilha, depois de estudar bastante, eu consegui realmente começar a aplicar os gatilhos e sem exagero, sempre pensando nessa parte. Com certeza. E eu ia até te perguntar, porque você citou vários exemplos de como que a gente pode aplicar dentro de um e-mail. E quando a gente está ali numa cold call, momento super tenso, querendo influenciar um lead que a gente muitas vezes não tem nenhum tipo de relacionamento com ele, né? Como que a gente usa isso ali na prática? Eu acho que também cabem alguns cuidados, Lari, porque a tendência das pessoas aí, logo na cold call, bem no início, é já jogar um gatilho de autoridade e prova social. E o problema é que, de novo, você vai soar genérico, porque muita gente liga para o seu lead todos os dias e fala, ó, somos especialistas em tal coisa, ajudamos tais empresas. Eu acho que a ideia da cold call, o que eu sempre foquei muito, trabalhando minhas cold calls, foi de fugir do padrão. Então, pensar, poxa, qual que é o tipo de ligação que essa pessoa recebe todos os dias que ela não quer receber? Então,
primeiro lugar, tá fazendo a cold call, vai com tranquilidade, fala bem cadenciada, tranquilo. Quando você tiver mais informações, aí eu acho que é o momento ideal de você começar a aplicar o gatilho mental. Quando você já souber, poxa, qual que é o mercado efetivamente desse lead? Se você não tiver conseguido identificar isso, uma pesquisa prévia muito boa. Aí você pode mencionar um case seu, que está nesse mercado. Quando você já trabalhou com lead, ele já te contou um problema, e ele está relutante em algum aspecto lá na frente, você pode usar algum de consistência. E também, às vezes, se o lead está se mostrando relutante, mesmo mostrando que você consegue ajudar, você pode usar um de escassez. Mas esse, de novo, tomar muito cuidado sempre. Consistência e escassez, eu acho que pode gerar atrito e você tem que saber usar eles e falar com... Eu vou repetir de novo, mas com tranquilidade, com a fala muito na boa, assim. Eu lembro que também, quando eu comecei a minha carreira em vendas em SDR, eu via muito disso. Eu via muito profissional, assim, com a agenda vazia e falando que não tinha horário para poder usar gatilho de escassez. Gente, isso nem sempre é bom, né, Tiago? Exato, Lara. Eu acho que, assim, mentir para usar gatilho mental é um problema muito grande. O gatilho de escassez, as pessoas fazem muito isso. Então, eu só tenho 3 vagas para o mês que vem, eu tenho 2 vagas para o mês que vem. E eu acho que se você é um vendedor, ou se a empresa está agindo dessa forma, está mentindo para usar um gatilho de escassez, eventualmente isso vai aparecer. E quando aparecer, vai ser muito pior, porque as pessoas vão perder a confiança em você, vão perder vão parar de querer comprar seu produto, querer entender, porque eles acham que vão ser manipulados. Esse é o problema do gatilho mental. Quando você acaba mostrando para a pessoa que você não está querendo influenciar ela, você não está querendo ajudar ela, mas você quer manipular ela. Esse é o grande problema, eu acho. Excelente colocação. Muitas vezes a gente acha que num processo de vendas, né, a gente está aqui para poder, muito diferente de manipular, né, direcionar e ser efetivamente a essência de um vendedor consultivo, é ajudar e procurar resolver um problema. Eu costumo dizer que, assim, é melhor você perder um cliente se você não consegue atender as necessidades dele do que você fechar com um cliente que você não consegue atender. Então, pode ter as melhores técnicas possíveis, você pode ser o melhor vendedor, mas a venda ela não acaba só depois do contrato, né? Talvez aí comece uma segunda jornada. Exato. É muito importante que essa relação de confiança, até porque acho que muitos vendedores, por não lidarem com pós-venda, acabam tendo essa mentalidade, esse mindset de que eu vou vender, vou passar para frente, esse problema não é mais meu. Então a gente está falando de SDR, o SDR marca ali a reunião na agenda do closer, passa ali alguma coisa para o closer, um briefing do que vai ser a reunião, e depois não é mais com ele. E eu acho que isso é um grande problema, porque se você está criando confiança ali, você está atrapalhando sua empresa como um todo. Porque se você mentiu para esse lead, isso vai aparecer, pode atrapalhar seu closer na hora da venda e vocês não vão fechar uma venda que poderia acontecer. Ou então vai atrapalhar ali seu time de CS, que não vai conseguir criar afinidade, a confiança com esse cliente de vocês. Então, é um problema muito grande que pode virar uma bola de neve. Acho que sinceridade no processo de vendas, assim, é algo que tem que ser feito o tempo todo. Total. Até porque entra em contradição com, mais uma vez, o próprio conceito de gatilhos, né? Se eu estou tentando usar algo para adquirir confiança, para conseguir influenciar o outro a tomar uma decisão, se em algum momento eu escorrego e demonstro que eu não fui essa pessoa confiável, vem o efeito rebote. Aí é muito mais difícil da gente voltar a conquistar essa tão sonhada confiança para assinar o contrato conosco, né? Sem dúvidas, Lari, sem falar dos efeitos que você pode ter com outras pessoas. Quer dizer, as pessoas do seu mercado, para quem você vende, elas conversam entre si. Elas são pessoas de cargo semelhante, elas são a mesma persona, elas tendem a ter um networking ali e recomendar a sua solução, idealmente. Então, se você já dá uma experiência de compra muito ruim, se você mente para o seu lead, se você quer forçar ele pelo funil, usando gatilhos mentais adolhado e tenta manipular essa pessoa, ela vai ter uma experiência ruim, não vai comprar de você, ou vai comprar e vai te churnar muito rápido, e vai falar para os colegas dela, para os amigos dela, que aquela empresa ali não é legal de trabalhar. Então, aí você vai enfrentar mais resistência no mercado, vai ser cada vez mais difícil e é cada vez mais problemático você continuar dessa forma. E aí que entra, né? O quão importante é a gente trabalhar com as técnicas na hora certa e no momento certo. Não adianta a gente abrir o Google, pesquisar todas as técnicas para vender muito, pegar uma reunião, jogar tudo isso na cara do lead sem fazer o menor sentido para ele, porque os efeitos podem vir e podem não ser os efeitos que a gente gostaria. Sem dúvidas, até porque
por mais que seja muito importante consumir conteúdo, buscar coisas para estudar vendas o tempo inteiro, é muito na prática que você aprende. Então, não adianta nada você aprender, na verdade, você ler 30 livros e olhar 40 mil técnicas de vendas e sair com tudo aquilo na cabeça, entrar na primeira call que você achar e achar que vai fazer tudo de uma forma perfeita. No início é contraintuitivo, demora para você conseguir aplicar aquilo ali de uma forma totalmente correta, costuma gerar um atritozinho no início, é normal, acontece, mas, enfim, não adianta você achar que vai ser só porque você entende uma técnica de vendas, porque você leu sobre ela que vai dar certo. É preciso saber aplicar, é preciso ouvir o lead, é preciso ter experiência acima de tudo e aos poucos. Não existem passos muito largos. É o que a gente sempre fala aqui, é treinamento enquanto processo. Você treina um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e isso assim que você vai melhorar. Não é estudando 20 horas hoje e agora do nada você é o mestre dos gatilhos mentais. Isso não existe. Total, não tem atalho de jeito nenhum, né? Não mesmo, Lari. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses últimos meses aqui na Rive foi que realmente não existe atalho. Não adianta tentar hackear o processo, seja com técnicas, seja com qualquer tipo de meio. Você tem que executar as coisas aos poucos, criar uma rotina. Acho que como SDR isso é muito importante, porque como o seu output é muito dependente de esforço, às vezes você vai querer fazer 60 ligações num dia e achar que dali vão sair 20 reuniões. Não é bem assim. Você fica cansado, você perde a capacidade de argumentar como você está normalmente, e tudo isso vai dificultando um pouquinho o seu processo. O mesmo vale para treinamento. Se você treinar 10 horas hoje, provavelmente, quando você for fazer 10 ligações também depois, você não vai estar ali no seu melhor, você vai estar exausto, vai estar com muita coisa na cabeça. Então, cria uma rotina, separa ali 1 hora todo dia para estudar, 1, 2 horas, e tenta ir aos pouquinhos. Acho que essa é a principal dica que eu dou. Perfeito. A gente tem a mania de achar que quando a gente tem atalho é muito mais fácil e é melhor, mas talvez é uma visão cega, né? Graças a Deus que não existem atalhos, porque é exatamente por isso que a nossa profissão, profissionais de vendas, SDR vendedores, ela deve ser muito valorizada. Por quê? Porque a gente está aqui o tempo todo tentando construir algo novo para entregar a melhor experiência para o cliente. Então, não vai ser fácil substituir isso nunca, porque a gente está o tempo todo lidando com pessoas diferentes, mercados diferentes. Então, eu acho que bom que a gente não tem esse atalho e permite com que nós profissionais possamos cada dia, né, descobrir uma técnica nova, descobrir uma alternativa ou um caminho diferente para poder direcionar cada uma das oportunidades que a gente cai em mãos. Sem dúvida, Lari. É aquele negócio, né? Se fosse fácil, todo mundo fazia. E não é bem assim. Na verdade, é bem difícil. Vendas não é fácil. Não é fácil você prospectar. Acho que, assim, todo mundo que já foi SDR um dia sabe a sensação de pegar no telefone pela primeira vez, a tensão ali. Acho que, assim, na primeira semana que eu prospectei, eu tava nervoso 24 horas por dia. Não tinha outra situação, não tinha outra explicação. Mas ao pouquinho você vai pegando. E o importante é justamente isso, é saber que você está conversando com pessoas, tratar as pessoas como pessoas, não achar que são robôs, não tentar trabalhar o tempo inteiro debaixo de robôs, debaixo de técnicas excessivas, por aí vai. É exatamente isso, viu? Queria muito te agradecer a presença aqui, viu, Thiago? Acho que foi super enriquecedor. Tenho certeza que muita gente que está aqui nos ouvindo ou já cometeu algum desses erros, e se ainda não cometeu, já vai ter a oportunidade de também não cometer a partir de agora, né? E assim, quero também, pessoal, já falar que o Thiago, ele é membro da nossa comunidade, ele tá lá, se vocês tiverem alguma dúvida, quiser levantar uma discussão aí acerca de que se é realmente positivo ou não, e quando é positivo a gente usar esses gatilhos, o Thiago vai estar lá para poder continuar contribuindo e levando muito conteúdo para vocês. Muito obrigada, viu, Thiago? É isso, obrigadão pelo convite, Lari, foi um prazer enorme falar para essa comunidade aí, sensacional. Pessoal, eu estou disponível 100% do tempo lá na Sales Heroes, precisando de qualquer coisa, iniciando essa discussão, vou ter o maior prazer de responder. Quero ouvir um pouquinho de vocês também, gente. Muito obrigado.